Olá, meus irmãos. Que a paz de nosso Pai que está no céu e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês e com a família de vocês. Bom, eu decidi gravar um vídeo hoje porque eu vejo muita curiosidade em algumas pessoas em querer saber aonde os caídos estão, aonde os anjos caídos estão. Para que vocês saibam aonde eles estão, eu vou falar novamente a respeito de algo que eu já falei no passado, a respeito do nosso mundo, de como ele é, de como ele foi formado. Bom, estando nosso Pai no reino dos céus, e quando ele desceu à face do abismo, ele desceu para o meio do oceano, lá para as profundezas do oceano que existe no reino do céu. E no meio desse abismo, desse oceano, lá no fundo, ele então falou que haja separação entre águas e águas, e formou-se um globo gigantesco. E no fundo desse globo, bem no centro dele embaixo, o Pai colocou um vulcão. Que esse vulcão é que mantém esse globo de cristal, de água cristalizada, firme, o qual que nós conhecemos de firmamento. O firmamento, ele não está... Voltando a repetir sobre algo que eu já falei, tem uma briga na internet aí de globalistas e terraplanistas, por exemplo. Os terraplanistas mostram um círculo planado com a abóbada por cima, né, o firmamento por cima. Só que ele não é só dessa forma. Do jeitinho que ele é em cima, ele também é por baixo, formando esse globo e um círculo planado no meio dele, desse globo de cristal, da água cristalizada pelo vulcão. Nós, meus irmãos, estamos dentro do oceano que faz parte do reino dos céus. O Pai fez esse mundo, esse reino aqui, no fundo do oceano, do reino dos céus. E nesse círculo planado estão as nações, os rios e os mares. Esse mundo, esse reino. E o que os caídos fizeram? Vendo isso, eles copiaram. Vocês sabem que os anjos caídos não sabem criar nada, só copia. Nunca criaram nada, só copiam. E eles copiaram esse reino aqui que o Pai criou lá na Antártida. Na Antártida tem uma parte do oceano que dá a mesma altura do centro da Terra para cima, mais de 100 quilômetros de altura, 113, se eu não me engano. Parece que é 113 mil metros de altura, 113 quilômetros de altura, é mais ou menos isso, do centro da Terra para cima. Do meio do disco, do centro do disco para cima. E nessa parte do oceano, que tem essa mesma profundeza da altura do domo, também tem lá para baixo, eles criaram o mundo deles, o reino deles, entende? Uma cidade. Criaram lá embaixo, na Antártida. Por isso que eles pegaram 9 potências globais e criaram o Tratado da Antártida para proteger a Antártida de exploradores não autorizados por eles, para evitar que viessem exploradores, navios com submarinos, entendeu? E quisessem explorar aquela área e de repente ver a cidade deles. E iam ser divulgados para o mundo que teria uma cidade lá embaixo. Então, para evitar isso, eles fizeram esse tratado da Antártida de proteção ambiental, segundo eles, justamente para isso, entende? Para que somente pessoas corrompidas pelo sistema pudessem explorar a Antártida, que aceitassem as regras, as ordens. Corrompidas, pessoas corrompidas, entende? E só até um certo lugar, entendeu? Não pode passar dali. Tanto para evitar que as pessoas vissem a parede do domo aqui, quanto exploração no fundo do mar e ver o que não é para ver. Então lá que eles estão, eles
Eles copiaram esse reino aqui, fazendo isso também lá embaixo. E falando sobre eles, sobre os caídos, o que eu venho observando as ações deles aqui nesse reino, por conta da reta final desse mundo, graças a nosso Pai por isso, estamos na reta final. Eu lembro que quando o irmão Robert disse que a besta era o mais inteligente de todos, e hoje eu me lembro que o irmão Robert falou isso, e hoje eu vendo o que ela está fazendo, realmente, irmãos, ela é a mais inteligente mesmo. Esse anjo caído é o mais inteligente de todos. Não é à toa que ele está no comando da terra, não é à toa que ele tomou o comando da terra para ele e ficou com ele até hoje. E ninguém vai conseguir tomar dele, porque realmente ele é o mais inteligente mesmo. Eu vejo as ações do que ele vem fazendo, eu fico aqui observando, ele jogando a isca para o falso profeta, e o falso profeta está só beliscando a isca, para que aconteça coisas que ele vai trazer um novo império dele, com uma só religião, um só líder, entende? Tudo isso que acontece no mundo hoje, foi tudo planejado por ele. Toda a super tecnologia que o mundo conhece hoje, foi criada por ele, como a IA, por exemplo, criada pessoalmente por ele, para trazer esse domínio total dele, entende? Porque das outras vezes que houve brecha para que pudessem tomar o comando dele, ele fechou como? Ele quebrava o reino dele e surgia com um mais poderoso. Assim ele sempre fez. E com essa nova brecha que surgiu em 2018 para cá, ele vai fazer isso pela última vez. Vai quebrar o Império Grego-Romano que ele criou, fundou, e vai surgir com um mais poderoso do que Roma. Que é o que você vê a elite falar sobre a nova ordem mundial, esse tipo de coisa, entende? Uma só religião, um só líder, entendeu? Só que a chegada dessa única religião, desse único líder global, a chegada dele vai ser conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, que está dentro do livro chamado Bíblia. Que, por sinal, um livro chamado Bíblia é um livro muito bem elaborado, muito sedutor, o qual, se não for lido com calma, paciência e com auxílio da tabela profética e do dicionário da língua portuguesa, as pessoas não conseguem entender ele, não conseguem decifrar ele, porque foi um livro muito bem elaborado pela besta. Claro que nosso Pai não autorizar ele tirar toda a verdade, tinha que colocar a verdade dentro, para que o povo do Pai, quando buscasse o conhecimento, a leitura, achasse o mapa que ia conduzir o seu povo ao Messias, a qual o Pai deu esse povo para ele, entende? Ia ouvir a voz dele e ia seguir ele, conforme ele deixou escrito, que o bom pastor, o bom guia, traz as suas ovelhas para fora do aprisco, do curral, e não faz o contrário, ele não leva para dentro, ele traz para fora, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Diferente do que as lideranças religiosas fazem, levam as suas ovelhas para dentro do curral e fazem o que o Messias disse na cara dos líderes religiosos quando ele esteve aqui na terra. Eles gostam de se sentar nas cadeiras da frente, né, nas principais cadeiras, e gostam de ser chamados de rabis, mestres, guias. Gostam de se exaltar,
de se engrandecer acima das outras pessoas, gostam de viver no luxo, na riqueza, no poder, serem adorados. E o Messias avisou que todos eles vão cair. É inevitável a queda deles. E hoje eu vejo o que acontece no mundo, está tudo conforme o plano da besta traçou para erguer o seu novo império, o seu novo comando, aonde ninguém mais vai poder dizer não para ele, dentre aqueles que não têm o selo do Pai. Porque quem tem o selo do Pai, quem leu, entendeu, quem ouviu a mensagem e entendeu a mensagem e hoje segue o Messias, esses vão ter autoridade para dizer não para ele. Mas dentre aqueles que estão cegos pelo sistema dele e seguem esses prostíbulos religiosos, todos eles, sem exceção, sendo guiados, cegos sendo guiados por outros cegos, ambos vão cair em um barranco, conforme está escrito. E esses, seguidores da besta, do dragão e do falso profeta, não vão poder dizer não para eles. A maioria está apegado àquilo que a besta, o dragão e o falso profeta proporciona para eles aqui nesse mundo. Irmãos, eu conheço pessoas que eu chego a conversar, a falar do Evangelho, e a pessoa entende no princípio, sabe? Entende. E chega até a falar que faz sentido o que eu falo, quando eu estou conversando com ela, pessoalmente. E chega até a dizer que faz sentido. Mas, irmão, por questão de segundos depois, não precisa nem levar um minuto não, segundos depois, a pessoa esquece tudo. É impressionante, sabe? A pessoa esquece tudo e fica como se você não tivesse dito nada para ela. E eu fico observando aquilo e pergunto, Pai, quanta cegueira. Mas aí também, ao mesmo tempo, eu me lembro que, assim como o nosso Pai tira da mente daqueles que querem a verdade para se beneficiarem, né? E o Pai não autoriza isso, fazer benefício da verdade, se beneficiarem da verdade, o inimigo também arrebata. Ele copia o reino dos céus, ele copia o nosso Pai, ele faz a mesma coisa. Entende? Ele também põe a pessoa em esquecimento. É uma cópia. Então a gente faz aquilo que o Messias pediu. Quando vocês pregarem o Evangelho e ver que aquelas pessoas não despertarem interesse, sacudam a poeira da sandália e seguem em frente. Não percam tempo com esse tipo de gente. Não vale a pena perder tempo. Por quê? Deixem daquele dia em diante na mão do Pai e do Messias. Porque haverá um dia, se lembre que haverá um dia, em que essas pessoas vão passar pela profecia da visão. E então, depois da profecia da visão, aí, se quiser continuar na mentira, vai ser por conta própria da pessoa, porque não é merecedor da verdade. A profecia da visão vai ser a última oportunidade que as pessoas vão ter de seguir a verdade, de querer seguir o Messias e passar para o lado da luz e sair das trevas.
Porque depois disso não tem mais desculpa para o pai. Depois da profecia da visão, não tem mais desculpa que você possa dar para nosso pai. Entende? E eu espero que vocês permaneçam firmes na fé, que busquem conhecimento enquanto há tempo. Pois o dragão, a besta e o falso profeta trabalham sem cessar, firmemente, para seduzir o máximo de pessoas possível aqui nesse mundo. Então, se vocês verem alguém que divulga um evangelho, mesmo que tenha um pouco de verdade, observe na maneira de falarem, mesmo que tenha um pouco de verdade, mas se ele se reverencia para Jesus Cristo, então bote um pé atrás, meu irmão. Porque hoje nós tivemos a oportunidade de ter o conhecimento que esse Jesus Cristo não é o Messias que morreu na cruz por nós. Ele é a besta do Apocalipse. É um anjo caído que adotou esse nome através do imperador Constantine, que divulgou esse nome para o mundo. É só buscar na história. Vão pesquisar, vão estudar. É um deus grego-romano. Que, por sinal, muito poderoso. Ele tomou o trono e o poder de Satanás. Para você ver o quão poderoso ele é. Israel, o diabo ficou submisso a ele. Pesquisem, meus irmãos, pesquisem e fiquem sempre atentos. E se preparem para, a partir de julho do ano que vem em diante. Tá bom? Fiquem na paz, meus irmãos. Que a paz de nosso Pai que está no céu e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês sempre. Até breve, até um próximo vídeo.